pessoa vai ficar olhando e vai ranger os dentes de remorso, de raiva dela mesma, por não ter dado chance um dia a palavra de Deus tocar em seu coração. E os crentes que são mundanos vão chorar de remorso, porque eles vão ver que eles poderiam ter orado, que 1 hora, no mínimo, orando por dia, não teria alterado nada na vida dele. E nós vamos, aquele crente que se sentir enquadrado, vai chorar. Porque ele falou: Jesus, eu poderia estar numa situação melhor. Por que eu não orei um pouquinho mais? Por que eu não jejuei? Por que eu não abençoei mais? E por que eu falei tanto mal daquilo que eu não precisava falar? É esse o peso que o diabo quer colocar nas nossas vidas, apagando a visão do reino de Deus. Então a gente perde a noção daquilo que é o reino. É como, estava conversando outro dia com o Enio falou assim: o diabo está conseguindo o que ele quer com a Copa do Mundo, né? Tem crente que assiste, tem crente que não assiste, mas todo mundo fala da Copa. O crente que não assiste, fala da Copa, porque fala da Copa. O crente que assiste, assistiu e perdeu tempo. Tudo isso o diabo consegue fazer as pessoas perder tempo, ilusão, brilho, e as pessoas ficam atordoadas, esquecem o rumo, e quando elas menos se dão por si, estão numa cilada. Viver baseado naquilo que é proibido ou naquilo que é permitido é loucura. Se o Espírito não testificar no nosso coração o que é certo e o que é o errado, irmãos, não adianta ser cristão. Porque o Espírito é algo vivo, o Espírito é algo que dirige. O Espírito está aqui para falar com cada um. E por muito tempo a igreja cristã, ela ficou num estado de uma pessoa era o intermediador de Deus, era o sacerdote. Ninguém poderia se dirigir a Deus a não ser pelo sacerdote. Tanto é que a leitura da Bíblia foi por muito tempo proibida. Tanto é que a celebração do culto era celebrada em latim e ninguém entendia nada. Para quê? Para que todas as pessoas dependessem de um e por esse chegasse a Deus. Se tivesse sinceridade em cada coração, e se cada coração chegasse a Deus, amém por isso. Se cada coração, dependendo dessa forma, chegar a Deus, amém por isso. Mas Jesus, ele fez o seguinte, irmãos, ele fez um concerto novo para que você, homem, mulher, criança, adulto, tenha o seu relacionamento com Jesus, a sua relação pessoal com Jesus, o seu testemunho pessoal. Você precisa do pastor para chegar a Jesus? Não. Você precisa do pastor para te orientar, para te apresentar, para te guiar nos momentos de dificuldade, te encaminhar nas dúvidas. Mas você tem autoridade espiritual também. Você pode estender a mão e pode curar alguém. Você pode dizer uma palavra de consolo e uma pessoa pode ser tocada. Irmão, você tem autoridade espiritual e o diabo quer tirar esta autoridade. O diabo quer anuviar a sua visão e tirar essa autoridade, para que você chegue na segunda, fale: irmão, estou oprimido, ore por mim. Para que você chegue no domingo, fale: irmão, estou oprimido, ore por mim. E você nunca estenda a mão e ore por alguém. O diabo quer fazer isso porque ele joga mentira. Qual de nós não temos problema? O que nós estamos esperando? Passar um dia sem problemas, irmão, vai ser impossível. Vai ser impossível porque está lá. Vamos olhar lá em Atos, capítulo 14, verso 22. Irmão, não espere você estar tudo bem na sua vida para você deslanchar na obra de Deus, começar a orar, começar a ler a Bíblia. Não espere, não espere. É mentira do diabo. Não espere todas as suas contas serem pagas. Não espere você não ter mais problema com os familiares que não gostam de você. Não espere você não ter mais problema com o seu chefe. Não espere. Comece agora. Comece. Porque o diabo fala assim: você não tem autoridade. Está vendo o problema que você está enfrentando? Né? Você não tem autoridade. Então, cada vez mais você posterga. Levanta a mão na segunda, recebe uma oração, se sente aliviado, vai embora para casa. Passa uma semana de guerra, de açoite do diabo. O diabo faz o crente de capacho, pisa em cima.
chega na segunda, estende a mão, ora, é aliviado, e assim, na segunda o cristão está lá em cima, daí durante a semana ele vai caindo, vai ficando abatido, chega na segunda, de novo, levanta. O cristão não vive de emoção e não vive de ânimo, ele vive do Espírito Santo. Paulo estava numa cadeia, Paulo e Silas, com os pés presos, uma cadeia que deveria ser horrível, toda escura, pingando, né, mofada, mal eles poderiam respirar, e muitos presos, aquela escuridão, e o que eles estavam fazendo? Chorando, falando, ai Jesus, eu, Paulo, tão santo, vim parar aqui com esses presos, olha Jesus, tem até assassino aqui, e se um deles escapa vai me bater. Paulo estava cantando, orando a Jesus, e sabe o que aconteceu? O poder da oração de Paulo foi tão grande, que os grilhões que prendiam Paulo e Silas quebraram. Um terremoto veio sobre aquela prisão, o que aconteceu? Tudo foi por terra. E o carcereiro que estava lá viu todas as prisões se abrindo, disse, agora fugiu todo mundo. Paulo falou assim, não fugiu ninguém, todos os presos estão aqui, ninguém vai embora. O carcereiro falou assim, viu tanto poder e falou, o que eu tenho que fazer para me salvar? Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Por que Paulo teve autoridade para tocar no coração daquele homem e aquele homem se converter? Porque ele não estava murmurando na prisão. Irmão, já pensou uma prisão? É pior do que muita coisa que a gente passa. Prisão ainda sendo justo, né? A pessoa fez alguma coisa, vai para a prisão, tudo bem. Mas Paulo era santo, não tinha nada que estar lá. Mas estava glorificando. E a oração de Paulo nem era se justificando, ai Jesus, eu sou tão santo, por que eu estou aqui, né? Agora que eu me converti, que eu estou bonzinho com todo mundo, por que eu estou aqui? Por isso mesmo. Paulo sabia que ele estava lá para ter uma história. Irmão, quem sabe se você vai fazer parte do livro da história de Deus. Jesus nos deu esse livro composto de história de homens que foram transformados por Jesus. Pedro, João, Marcos, Lucas, Bartolomeu, Moisés, Josué, Gideão, todos foram transformados por Deus. Já pensou se Deus quer fazer uma nova história com o seu nome? Porque lá no céu nós vamos ter, não vai ter o livro da vida? O livro da vida, eu acredito que não seja só o seu nome escrito no livro da vida. É um livro, não é? Vai ter a sua história. E nós vamos saber no céu qual foi o testemunho, quais foram as suas lutas e a sua vitória. Esse é o livro da vida. Porque Jesus vai pegar esse livro da vida, que vai fazer parte junto com a Bíblia, e vai mostrar para Satanás e falar assim, sobre essas pessoas você não teve poder. Por isso você está amarrado. Por isso você foi vencido. Porque sobre essas pessoas, cujos nomes estão escritos no livro da vida, essas pessoas que suportaram a ingratidão das pessoas, essas pessoas que suportaram a injúria, essas pessoas que suportaram a discriminação por querer ser algo diferente, essas pessoas são diferentes. E elas estão escritas no livro da vida. Eu pedi para abrir lá em Atos, acabei fechando a Bíblia, quase que eu esqueço. Mas vamos lá olhar. Diz o seguinte, uma das primeiras vezes que eu li esse versículo, eu quase pulei de alegria. Por falar a verdade, eu pulei de alegria. Até estávamos eu e o Enio, não é Enio? Quando nós descobrimos, a gente já tinha lido esse versículo muitas vezes, mas nós éramos novos convertidos e nem atentávamos. Daí um dia a gente falou, olha, o que está escrito aqui? A nossa vida também se enquadra nesse versículo. Que tremendo! É capítulo 14, verso 22 de Atos. Diz o seguinte, né? Aqui é Paulo, né? Fala de Paulo, diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós devemos nos preocupar se a nossa vida está tudo bem. Não tem tribulação, não tem problema. Nós devemos nos preocupar. Porque a tribulação não é indício de que você está longe de Jesus. A tribulação é indício de que você está perto do reino de Deus. Porque a palavra fala que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmão, você vai chegar por muitas tribulações, você não vai chegar angustiado,
triste, chorando, você vai chegar alegre, rejubilante. Por quê? Vamos olhar lá em 2 Coríntios 4, um versículo ou alguns versículos, né? Para dar uma injeção de ânimo, uma injeção de verdade, porque a palavra de Deus tem esse intuito. Bíblia não é para ficar andando para baixo para cima fechada, nem aberta no Salmo 91 ou qualquer salmo que seja. Não adianta nada. Vida não muda com Bíblia aberta, vida muda com a Bíblia no coração, com a Bíblia lida e entendida. A palavra diz no capítulo 4, versículo 8 de 2 Coríntios: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você pode ter tribulação, mas não fique angustiado. Você tem a palavra de bênção, a palavra de alegria, que é Jesus. Jesus é a nossa alegria, irmãos. Não importa se as pessoas pisam em cima de você, Jesus é a sua alegria. E ainda, perplexos, mas não desanimados. Às vezes você fica perplexo e fala: aquele irmão caiu, aquele irmão que eu tanto tinha confiança, pecou, aquele grande irmão, líder de uma grande denominação, caiu feio. Você fica perplexo, mas você não desanima, porque você sabe que seu ânimo vem do Espírito Santo. E ainda, perseguidos, mas não desamparados. Você pode ser perseguido na escola, perseguido no trabalho, perseguido na sua família, porque as pessoas se incomodam com a presença de alguém que quer ser de Jesus. Quando as suas atitudes estão em Cristo, as pessoas se incomodam. Por quê? Porque você é luz. O servo de Deus é luz. E quando ele chega no lugar, o que acontece? O lugar está em trevas. Você já teve a experiência? À noite você está dormindo, daí chega alguém no quarto, acende a luz, você abre o olho, dói a vista, você fala: apaga a luz, não consigo enxergar. Por quê? Porque para quem está em trevas e quando acende a luz, aquilo incomoda, aquilo atrapalha. Amém. Para quem está em trevas, quando chega a luz, as luzes ofuscam. Então você pode ser perseguido, mas você não está desamparado. E para isso estão os irmãos testificando. Eu não consigo sentir Jesus falando comigo. Eu não consigo ver anjo. Eu não consigo ter visão. Eu não consigo sentir um arrepio. Mas o que nós estamos querendo? Né? Sentir alguma coisa? Evangelho sensório? Né? Nós temos que viver do Espírito Santo. Mas irmão, eu oro e parece que eu não consigo chegar a Deus. A minha oração não passa do teto. Então ora no lugar sem teto, né? Se é esse o problema, ora no lugar sem teto. Porque isso é mentira do diabo. A sua oração chega a Deus, sim. Por que não? Chega a Deus. Se você acha que não consegue, então vai num lugar descampado. Se for esse o problema, porque a sua oração tem poder e é isso que o diabo quer fazer. Ele quer fazer, tá vendo aquele pecado que você fez? É por isso que sua oração está assim. O que nós queremos às vezes ajoelhar no chão e começar a ouvir os anjos. Aquele coral, né? E coral, daí você já quer ver as coisas brilhando, e Jesus vindo falar com você, falando: meu servo, eis que te chamo para uma grande obra, faça assim, não faça daquele jeito. Seria muito bom, mas daí você estaria vendo, acabaria a graça. Por quê? Porque você estaria vendo. Você, irmão, se um dia tiver uma visão, você tem a obrigação de crer incondicionalmente em todas as coisas do reino de Deus. É bom que nós não tenhamos visões, porque nós vivemos da fé. Porque aquele que tem fé não precisa de visão. Deus permite uma visão para fortalecer. Deus permite uma visão para suportar a nossa fraqueza. Mas não para nos alimentar com aquilo e para nós vivermos sempre de visões, sempre de fé. De visões e falta de fé. E ainda, no versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste
também em nossos corpos. A vida de Jesus só vai se manifestar em nós. Abra lá em Gálatas 2, versículo 20, diz o seguinte: irmão, a vida de Jesus só vai se manifestar quando houver mortificação. Mortificação é renúncia. Você vai renunciar a alguma coisa que você sabe que não está coerente com a palavra de Deus, em prol de uma vida ordenada. E a palavra diz no capítulo 2, no verso 20 de Gálatas, é Paulo falando, no 19, vamos ler o 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em resumo, você não tem mais vida, você morreu. Quando? No batismo. Morreu. Se não sabia, fique sabendo, você morreu, você não existe mais. Porque um dia você vai chegar no céu e Jesus vai se apresentar e vai falar assim para Deus. Jesus, vai para o Marcelo. Jesus vai falar assim para o Pai. Fala assim: Pai, este é Jesus. Vai apontar para o Marcelo, fala assim: Pai, este é Jesus, este é o Marcelo. E vai apontar para Jesus, e Jesus vai colocar a mão assim e vai falar: eu sou o Marcelo, eu morri na cruz, porque eu pequei. E ele é Jesus, ele é santo, e está agora contigo. Jesus, na cruz, ele assumiu a nossa vida, ele trocou de vida conosco. Por isso que Paulo fala: eu não mais vivo, mas agora é Cristo quem vive em mim. A vida que eu vivia atrás, não vivo mais. Eu vivo agora uma vida na fé do Filho de Deus. Por isso Jesus vai trocar conosco. A vida que era nossa, a sujeira que era a nossa vida, Jesus pegou e levou à cruz. E a novidade da nossa vida, Jesus nos dá então no batismo. A hora que você é batizado, você é imerso nas águas, e quando você sai das águas, você é nova criatura. Por quê? Porque você é agora Jesus. E sobre a mortificação, porque voltar lá em 2 Coríntios 10, trazendo por toda parte, 4:10, né? Trazendo por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Isso significa que, se não houver mortificação, a nossa vida não pode ser templo de Jesus, não pode ser templo de Deus. E daí a pergunta, ou a colocação: é possível isso? Mas não é difícil? É difícil. Por isso, irmãos, que muita gente no mundo não está aqui. Sabem por quê? Porque eles não têm coragem de assumir essa nova vida. Por isso que tanta gente zomba do Evangelho, porque eles não têm coragem, porque eles sabem que é difícil. E eles preferem se esconder no medo próprio do que assumir uma posição. E quando a gente assume essa posição, porque nós um dia, outrora, também estávamos enganados, mas nós estávamos sempre procurando, batia aqui, não achava, batia ali, não achava, ia colar, também não achava. E quando Jesus começou a se aclarar na nossa vida, e nós vimos o que é o reino de Deus, tudo mudou. E as coisas então devem ser diferentes. Por isso que a tribulação não deve abater. A tribulação está aqui para nos aperfeiçoar, para nos amparar a levar em Jesus. Porque com a tribulação, o seu coração é tratado. Às vezes nós somos soberbos, então Deus permite você ser pisado, humilhado. Às vezes você é avarento, então Deus permite você dar o seu dinheiro. Às vezes você é egoísta, então Deus permite que os seus bens sejam distribuídos. Para quê? Para tratar o coração.
simplesmente para falar no nosso coração. Vamos ficar em pé? Você quer completar, Ana? Vamos completar. Aleluia. Glória a Deus. Eu só vou falar alguns versículos que, enquanto o Vitor estava falando, veio no meu coração. Quando Deus nos chama para o cristianismo, Ele nos chama não só a reinar com Ele, ou desfrutarmos das bênçãos, mas também das tribulações. Aqui em Lucas 23, versículo 29, ele está predizendo algo do futuro, ou que iria acontecer. Vamos ler do versículo 27. Lucas 23, 27. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, e as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Ou seja, se Jesus foi perseguido, foi duramente atribulado, guerra espiritual e também perseguição de pessoas, quanto mais se acontecerá isso no final dos tempos, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus? 1 Timóteo 2 Timóteo, perdão. 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Os livramentos e as perseguições fazem parte deste livro da vida. Então todas as perseguições e tribulações que você sofre, angústias e guerras, estão sendo contadas no livro da vida. Ah, mas eu tive vitória. Deus teve a vitória. Deus te deu a vitória. Ah, mas eu tive derrota. Também não. Deus te dá a vitória em cima daquilo que aparentemente é derrota. Aquilo que hoje, aos seus olhos, é derrota, a Deus é vitória. Porque Ele está querendo te dar maiores livramentos no futuro. Certo? Então, para que seja escrito no livro da vida, a tua história, é preciso ver as perseguições que todos os profetas foram perseguidos, e também os livramentos que Deus deu a todos. Assim como deu a Jeremias, deu a Ezequiel, deu a Daniel, deu hoje a nós. Perseguições, tribulações, várias áreas das nossas vidas, e todas elas Deus dá o livramento. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É normal, isso vai acontecer. Mas, então você pensa assim: puxa, para que eu me converti? Se converteu justamente para isso, para ter uma história, para ter uma vida, e mais, ser um instrumento de Deus na terra, para combater contra o diabo. Amém? Amém. Vamos ver só, vocês estão cansados já ou não? Aguenta mais 3 versículos? Jeremias 50. Versículo 22. Estrondo de batalha há na terra, e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra? Como se tornou Babilônia em espanto entre as nações? Aqui fala o quê? Que foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Ou seja, os instrumentos de Deus estão encobrindo a verdade. As pessoas de Deus têm medo de serem usadas por Deus. Pessoas de Deus que são como um martelo na mão de Deus, estão com o cabo quebrado e fica sem força para se pregar o Evangelho.
O pecado, o diabo e todas as artimanhas que o diabo tem dado, tem sido não só para destruir a tua vida, como também enfraquecer o poder de Deus na pregação do Evangelho. E Deus quer que você seja como um martelo, para que quando bater, fixar o prego, cravar a palavra de Deus. Viram a página, Jeremias 51, versículo 20. Aqui Deus falando para Jeremias: tu és meu martelo, as minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. Abram lá em Jeremias 23. De novo, Deus falando com Jeremias. Para que quando você abrir a boca, o diabo caia por terra, e a palavra de Deus seja fixada nos corações. Para que, se mesmo que desprezarem a palavra de Deus, e te rejeitarem como mal, ou te perseguirem, ou caluniarem, ou mentirem contra vós, bem-aventurados sois. Por quê? Porque você está livrando aquela alma do inferno, e se ela não quiser aceitar, você está livrando o sangue dela de ser cobrado de você. Você está salvando vidas. Nós somos martelo de Deus na terra, somos instrumento de Deus, e a palavra de Deus é aquilo que gera força. Jeremias 23, versículo 29. Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então Deus quer a verdade dele reinando na tua vida e também na vida das pessoas, para que você possa ser um martelo para destruir o diabo, destruir a mentira. Amém? Não adianta, em nome de Jesus, sair por aí falando besteira e destruindo vidas e colocando vida no inferno, porque não adianta muitas vezes encher uma igreja e não receber elas para o reino de Deus. Com mentiras engana-se o povo e coloca uma máscara na frente das pessoas, e aparentemente todos alegres, felizes, vão embora alegres para casa. Só que a angústia, a destruição, o pecado continua. Só que a amargura, os problemas não são vencidos. Passa 1 ano, 2 anos, cadê o povo? Sumiu tudo. Houve uma renovação de pessoas. E cadê aqueles que estavam, hoje estão no mundo? É essa a verdade de Deus? Pois se a palavra de Deus, que é verdade, dura eternamente, a verdade durará eternamente. Uma vez que a palavra de Deus é dita com verdade, ela vai ficar impregnada na tua mente, na minha mente, eternamente. Quer nós vamos para o céu ou quer vá para o inferno, a palavra de Deus ficará na mente cravada. E nós precisamos dessa verdade. Amém? Quantos querem ser como um martelo na terra, para bater mesmo e quebrar a dureza dos corações que são como penha, como pedra? Martelo de Deus, instrumento de Deus, porque Deus olha e fala, cadê? Todos os martelos estão quebrados, ninguém se prega a verdade, ninguém vive. Cadê meu povo? O resto dos povos estão indo para o inferno, estão indo para o buraco, porque não há quem pregue, não há quem fale a palavra de Deus, não há quem busque a verdade. Quantos estão dispostos a buscar essa verdade de Deus, ainda que haja perseguições, ainda que haja luta contra a tua vida, ainda que haja de uma coisa, tu por instrumento de Deus, para que quando pregar, os corações tremam, para que quando você abrir a boca, o diabo trema e caia por terra, e as pessoas venham para o reino de Deus. Sem fingimento, sem engano, sem fraudulência, sem arrepios, como disse o Vitor, sem sensações. Ah, mas eu não sinto nada quando oro. Você não tem que sentir nada, você tem que viver a verdade e proclamar a verdade de Deus, ser um instrumento de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas? Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Deus quer a verdade dele reinando em nossas vidas. Ninguém aqui é bom, ninguém aqui é nada. Nós vamos buscar junto isso, e Deus vai nos capacitar. Amém? Mas nós vamos sair daqui
conscientes de que nós temos que absorver a verdade para passar a verdade. Ainda que haja lutas, mas a verdade. Com amor, mas a verdade. Amém? Quantos estão dispostos? Vem aqui na frente a receber a oração. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, queremos ser instrumentos do teu poder, Jesus. Não queremos brincar de evangelho, Senhor. Não queremos estar contado, Senhor, no meio daqueles que não sabem a tua vontade, Senhor. Queremos reinar a tua vontade, Senhor, e o teu poder, Jesus. Que o teu Espírito Santo e que a tua palavra possa estar sendo impregnada em nossos corações, Jesus. Nós sabemos que muitas vezes sofreremos perseguições, angústias, guerras, mas, Senhor, glória, em nome de Jesus, ligamos sobre essas vidas, Senhor, a tua unção soberana, a unção que despedaça o jugo, que quebra o poder de Satanás nas vidas, a tua unção, Senhor, na boca de cada irmão aqui presente, Jesus, para que possam pregar o teu verdadeiro evangelho, para que possam viver segundo o teu agrado, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor mesmo venha capacitar-nos, Senhor, venha fortalecer as nossas almas, Senhor, venha impregnar a nossa alma da tua verdade, Senhor, do teu evangelho, Jesus. Senhor, nós sabemos que hoje somos crianças na fé, somos meninos, mas nós um dia cresceremos e estaremos como homens diante da tua presença, Senhor. E, Senhor Deus, aqui na terra queremos ser testemunhas eficazes do teu poder, testemunhas que manifestem a tua glória, em nome de Jesus. Por isso, cada irmão aqui na frente, Senhor Deus, capacita com teu poder, Senhor. Quebra a timidez, quebra o medo, quebra toda a dificuldade, Senhor, e manifeste, Senhor Deus, a tua glória em cada coração aqui presente, para que possam ser instrumentos do teu poder, instrumentos da tua glória, de manifestação, Senhor, do teu Espírito Santo na terra, Senhor, em nome de Jesus. Creia pela fé, que hoje Deus conta você como um martelo nas suas mãos, para que você possa pregar a palavra de Deus, quebrar a penha dos corações duros, empedernidos, que não aceitam a palavra. Deus vai usar você, a sua boca, a sua vida, com aquilo que você tem. Se você fala que você não tem nada, você não sabe nada, Deus vai te usar. Você só tem que se colocar na presença do Senhor. Deus vai te usar para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Quantos querem e creem que serão como instrumentos de Deus a partir de hoje? Levanta as mãos. Fala assim: Senhor, eu creio. A partir de hoje, a minha boca, a minha vida, vai condizer, vai pregar a tua palavra, manifestar o teu reino, o teu Santo Espírito, e destruir as obras do diabo, de Satanás, nas vidas, nos corações, as mentiras, em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Podem sentar, irmãos. Sábado que vem, nós estaremos aqui. Amanhã, os cultos normais, ainda em 2 horários. Nós temos um culto às 5 horas da tarde, um culto às 7:30 da noite. Você que tem filhos, você que tem crianças, ou traz crianças de preferência para o culto das 5 horas da tarde, nós temos atividades especiais para as crianças. Desde do berçário até os 12 anos, até os 10 anos. Segunda-feira, reunião de oração. Na quinta-feira, os grupos, os GEFs, os grupos de estudo caseiro, nós temos cada grupo num lugar perto da sua casa. Você que mora em São Bernardo, vários grupos em São Bernardo, vários grupos, grupos também em Santo André. Então você que está aqui, não está regimentado a um grupo familiar, a um GEF, procure.
se aliste-se. Se você não sabe qual grupo ir, né, ou até mesmo, talvez até não tenha um grupo perto da sua casa, aqui na igreja existe um grupo familiar. O horário do grupo familiar é às 7 horas, 7h30 da noite, 8 horas da noite. O grupo familiar são 8 horas da noite, quinta-feira. Então, se você não sabe nenhum, vem aqui. Aqui está o Marcelo, está o Enio, que estarão abençoando, né? Existe um grupo de quarta-feira à tarde, né? Que horas que é? 2 horas? 3 horas da tarde. Quem vai no grupo da Yolanda? Vamos ver. Aqui. Yolanda, cadê onde está a Yolanda? Está por em algum lugar. Lá, Yolanda lá. Você e Yolanda. Você e Yolanda. Então ela e Yolanda, né? Um grupo familiar na casa da Yolanda, às 3 horas da tarde, todas as quartas-feiras. Ah, mas não dá para mim ir na quinta? Vai na quarta. Deus prepara todas as coisas. Eu não tenho tempo de ir na quinta à noite, mas tem um tempo na tarde, à tarde, né? A pessoa fala, mas eu não tenho tempo nem na quinta, nem na quarta, só tenho tempo terça-feira à tarde. Então você vem aqui, ou fala com o Edberto, evangelista da igreja, né, Edberto, vocês vão sair evangelizando, né? Que o Edberto está aqui à disposição, né? Pode ficar à disposição aí para fazer a obra de Deus. Se precisar de uma oração, é só entrar em contato, liga para a igreja aqui, fala, irmão, estou precisando, liga para a Sandra, fala com a Sandra, né, Edberto? Estou aqui precisando de uma oração. E vamos ficar em pé? Os irmãos estejam orando para que a guerra espiritual na vida de vocês seja vitoriosa em Jesus. Jesus tem esse poder. Jesus vai outorgar a vitória. Vamos fazer a última oração para que a nossa alegria, que o nosso ânimo, que o nosso júbilo não caiam. Que mesmo longe fisicamente da igreja, nós estejamos conscientes e certos na vitória em Jesus. Senhor Jesus, nos alegramos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo nesta noite. Agradecemos, ó Pai, a Tua presença, a Tua comunhão, o Teu carinho, o Teu amor. Pedimos a Ti, Senhor, que por Tua misericórdia, Tu nos possa levar para as nossas casas na Tua paz. E que ainda mais, que o ânimo do Teu Espírito Santo, que é, Senhor, aquilo de mais precioso que temos na nossa vida, não se acabe, não se estamos participantes do Teu reino. Em Teu nome nós oramos e cremos na Tua operação, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos se despeçam então na paz do Senhor. E até sábado para aqueles de sábado e até amanhã para aqueles que estarão aqui amanhã. Deus abençoe a todos.